Muito boa tarde. Então, o que eu vou aqui apresentar, basicamente, é uma estrutura base que eu tenho estado a desenvolver no meu trabalho para, naturalmente, o estudo de magia ibérica na época moderna. Agora, para começarmos a falar de magia de uma perspectiva académica, esta é maioritariamente apresentada, em particular por escolas antropológicas, como uma forma específica de conhecimento posta a par de religião e ciência. Agora, o problema desta divisão é que esta divisão de categorias de conhecimento apenas surge durante a pós-reforma e o iluminismo, pelo que utilizar esta metodologia para analisar qualquer conjunto de conhecimento torna-se desapropriado porque elas não têm real aplicabilidade universal. No fundo, o que esta divisão de conhecimento traduz é que religião e ciência são apresentados como os dois polos de conhecimento superior de qualquer sociedade, ao passo que magia é a categoria da exclusão, para onde todas as coisas que são separadas de religião e ciência são depositadas de forma semi-arbitrária. Assim sendo, magia não tem uma real definição interna, é uma categoria claramente fragmentada. O problema disto, quando agora vamos focar os estudos de magia até agora feitos na Península Ibérica, que desde os anos 80 são bastantes, é que, embora múltiplos investigadores apontem o quão desapropriado é utilizar uma categoria opaca de magia para qualquer estudo, muitos poucos alguma vez tentam desconstruí-la e propor uma alternativa a esta divisão de conhecimento. Assim sendo, o que eu vou propor é de acordo com os dados que eu até agora encontrei, vou propor um método de caracterização de prática mágica. Isto porque, se nós olharmos para o outro lado do espelho e considerarmos um estudo histórico sobre religião, por exemplo, em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos é apontado como meramente praticantes de religião, o que é que isto, ao fim e ao cabo, nos diz? Religião, mas qual religião? São judeus, muçulmanos ou cristãos? A definição da prática religiosa, da distinção clara da prática religiosa do indivíduo ou grupo de indivíduos, claramente nos dá informação histórica preciosa acerca das suas ambições ou da sua maneira de encarar o mundo. De igual forma, se agora olharmos para estudos de história da magia, em que um grupo de indivíduos ou um indivíduo é meramente apontado como um praticante de magia, a mesma pergunta deverá ser colocada: qual magia? Assim sendo, analisando não só o meu trabalho, que eu realizo maioritariamente na Inquisição Portuguesa, mas muitos dos estudos, tanto portugueses como espanhóis, sobre prática mágica, sugere-se que magia na Península Ibérica organiza-se em torno de dois eixos principais. Um eixo geográfico e um eixo socioeconómico. No eixo geográfico, esta oscila entre o rural e o urbano, o socioeconómico entre o popular e o letrado. Assim sendo, temos 4 extremos de prática mágica identificável: magia popular rural, magia popular urbana, magia letrada rural e magia letrada urbana. Obviamente que estas categorizações não são únicas à Península Ibérica e elas podem ser aplicadas a qualquer contexto histórico ou geográfico, mas o que eu agora vou fazer é, de acordo com os dados até agora detectados, enumerar o que é que na Península Ibérica efetivamente caracteriza cada um destes estilos de magia. Começando pela magia popular rural, esta é essencialmente uma tradição oral, digamos, preocupada com questões mais mundanas, como proteção física ou financeira. Assim sendo, há um grande foco em proteção física, proteção de crianças, proteção de gado e colheitas. As metodologias são, usualmente, orações ou historiolas, uso de ervas ou minerais, recurso a talismãs ou gestos rituais, como cruzes ou, aqui em Portugal, chamam sino saimão, que é um pentagrama. Esta prática mágica é difícil distinguir de o que se poderá chamar medicina popular, e as doenças que esta prática tenta colmatar são elas próprias contextualizadas culturalmente e de ambígua definição médica, como ares, espinela, quebranto, cobrão, carne talhada ou feitiços, o que também traduz que não há aqui uma real distinção entre males físicos e males espirituais, como de facto não havia em medicina até cerca do século XVIII. Divinação é largamente utilizada aqui, sendo as expressões mais observáveis
Oniromancia, ou divinação através dos sonhos, necromancia, ou comunicação com os mortos, normalmente feita por um praticante especializado no norte de Portugal, referido como um corpo aberto, ou coxinomancia, ou o uso de uma peneira para divinação, que é uma prática comum a toda a Europa. Os praticantes deste estilo de magia costumam assumir ou ser-lhes atribuídos títulos culturalmente específicos, como benzedor ou saludador, também potencialmente bruxo ou bruxa. O que estes títulos traduzem é uma certa virtude inerente do indivíduo. No fundo, em todo este estilo de magia, as coisas são tidas como tendo poder intrínseco. Significa isto que os ingredientes utilizados não precisam de ser consagrados e os indivíduos não têm que passar por qualquer espécie de processo de iniciação. Eles são tidos como tendo poder intrínseco. Passando agora para a magia popular urbana, esta, no fundo, foca os mesmos problemas de magia rural, mas adaptada a um ambiente urbano bastante mais violento. Em particular, do que eu detetei, este é um estilo de magia largamente utilizado por mulheres, são raros os homens que praticam este estilo, e elas tentam colmatar as suas falhas físicas ou financeiras através do domínio da vontade de um homem que, dessa forma, lhes fornece proteção física e financeira através de magia, dominação ou magia sexual. Esta prática mágica não é distinta de uma cosmologia católica, nomeadamente da existência de um céu, inferno e purgatório populados por espíritos intermediários, que são peticionados para fazer vários serviços. Almas do purgatório, por exemplo, são peticionadas numa perspectiva puramente comercial, através de devoções ou missas, em que um determinado número de missas é oferecido a uma alma em troco de um serviço. Espíritos infernais funcionam pelo mesmo método, embora com utensílios diferentes. O mais utilizado são o que se chama fervedores, que são recipientes de vinho ou vinagre e algumas substâncias irritantes que são postas a ferver, e depois é dado oferendas de pão e queijo a estes espíritos. Santos são peticionados para exatamente os mesmos fins, mas normalmente santos cuja iconografia ou hagiografia de alguma forma os relaciona com dominação, como por exemplo Santa Marta, dominadora de um dragão, São Lourenço, patrono de prisioneiros, ou Santo Erasmo, como sendo particularmente associado a certas formas de tortura. Em termos de divinação, a neiromancia continua a ser um dos métodos mais comuns, embora desta vez competição a Santa Helena e Santa Ana. Hidromancia surge aqui associada a São Cipriano, e favomancia, que é a observação do lançamento de favas, também é bastante comum. Em termos de proteção física, é aqui utilizado um estilo particular de talismã, referido frequentemente como uma carta de tocar, que é um papel com representações da Paixão de Cristo, ou representações de armas, ou orações talismânicas que são consagradas por baixo de um altar católico. Aqui traduz também uma distinção clara entre a prática rural e urbana, em que os ingredientes e talismãs aqui têm que ser efetivamente consagrados, eles não têm virtude intrínseca. Passando pela magia letrada rural, aqui esta é uma prática difícil de identificar, mas é basicamente um estilo de magia com as mesmas preocupações que magia rural, mas associada a uma forma de literatura. Paradigmáticos deste estilo de magia são os chamados livros de São Cipriano. A história dos livros de São Cipriano na Península Ibérica ainda é largamente desconhecida. A referência mais antiga que eu conheço é de 1620, da Inquisição de Coimbra, em que é meramente descrito um livro cujos procedimentos têm exatamente as mesmas preocupações que magia popular rural. À medida que avançamos no século XVIII, estes livros sofrem uma certa metamorfose e os livros de São Cipriano passam a estar maioritariamente associados a desencantamento de tesouros, e nesta mesma época surgem outros livros não associados à figura de São Cipriano para exatamente os mesmos fins, que desta forma traduzem uma preocupação financeira. Finalmente, magia letrada urbana. Esta é um estilo de magia que, no fundo, é comum a todo o Ocidente e toda a Europa e é já largamente estudada em literatura especializada e tem objetivos mais elevados, digamos. Aquisição de conhecimento oculto, desenvolvimento espiritual e intelectual, domínio sobre espíritos ou elementos. Basicamente isto é feito por pessoas que não têm preocupações de sobrevivência imediata. Em termos da literatura mágica que circula em torno desta prática, os títulos que se encontram na Península Ibérica não destoam dos restantes da Europa. Ars Notória, Clavícula de Salomão, Liber Razial, Picatrix ou os 3 livros de filosofia oculta de Agripa.
Sendo que a única coisa particular que eu aqui posso apontar é que, tendo estudado o contexto português e espanhol, apenas a produção de literatura autóctone deste estilo de magia apenas é detectável em Espanha. Em Portugal ainda não encontrei. E agora, para terminar, apenas umas considerações adicionais. Como eu disse, isto são meramente ferramentas metodológicas para uma inicial distinção entre prática mágica. Obviamente, não nos podemos tornar dogmáticos em relação à sua aplicabilidade e este método necessitará sempre de flexibilidade. Em particular, quando estudamos casos particulares, eu estudo a Inquisição em particular, não é incomum encontrarmos indivíduos que participam em múltiplos destes ambientes simultaneamente. Como eu disse, isto é meramente uma ferramenta inicial base e flexibilidade é sempre necessária. Muito obrigado.